O mundo está afetado pela superficialidade, pela ostentação. O mundo está entregue aos prazeres e ao divertimento. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje em dia. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo do nosso canal A Luz da Bíblia. No vídeo de hoje eu quero que você fique, compartilhe, você preste atenção que tem um grande alerta para nós, o povo de Deus. Não importa a sua denominação religiosa, por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia, mas você e eu temos notado algo diferente nas igrejas do tempo de hoje. Tem algo acontecendo e a gente não está percebendo. A igreja parece não ser mais a mesma. Será que a essência mudou? Será que a visão humana mudou? O que será que está acontecendo? Deus tem um alerta para a verdadeira igreja dele e para o povo dele. Eu garanto que se você ficar nesse vídeo e assistir, Deus vai abrir sua mente e você vai ver o que não é igreja e o que é a igreja dos sonhos de Deus, ou deveria ser. Preste atenção a partir de agora nesse vídeo. Desça e transgrida ao mesmo Preste atenção. É possível que uma igreja funcione com todos os seus ritos e cerimônias e ainda assim não está fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, parte do problema é que conceitos não bíblicos não somente passaram a influenciar a igreja, mas a nortear os esforços de igrejas nominalmente cristãs. Não é apenas uma influência, mas o próprio norte que algumas igrejas cristãs estão recebendo de conceitos não bíblicos. O pragmatismo introduziu uma lógica na igreja quase irresistível: vamos fazer o que funciona. Vamos fazer aquilo que dá ibope, vamos fazer aquilo que atrai as multidões. Isso é um pragmatismo quase irresistível às lideranças em muitas igrejas cristãs. Virou uma questão mercadológica. Você não pode mais fazer o que a Bíblia orienta. Isso está fora de moda, isso está obsoleto, isso está rançoso, velho, mofado. Você precisa ter uma leitura correta do público que você quer alcançar. Você não pode mais impor o cardápio à sua audiência. Em tempos de YouTube, Netflix e companhia limitada, o cliente é que determina o que, quando e como ele quer consumir o produto. Agora, se a igreja ceder a esta tendência e oferecer o seu produto ao gosto do cliente, o evangelho será abandonado. Ouça e marque as minhas palavras. A partir do momento em que uma igreja oferece um produto ao gosto do seu cliente, o evangelho será abandonado. Simplesmente porque o evangelho não admite ser reduzido ao nível da conveniência humana. O evangelho, ele precisa ser entregue como ele é, porque é justamente por causa da necessidade humana. Se o evangelho é oferecido, se o evangelho é levado ao nível da conveniência humana, o evangelho não cumpre o seu papel de atender a necessidade humana, e a necessidade humana é diferente da expectativa humana. Uma coisa que nos mostra claramente é que existe o evangelho puro, que vem das escrituras, baseado no assim diz o Senhor, que vai de Gênesis a Apocalipse, e mais ou menos hoje em dia existe o evangelho revolucionário da geração Y, da geração coach, da geração você extrai das escrituras o que te satisfaz, o que aumenta o teu ego, o que te dá prazer, o que aumenta a tua conta bancária, o que te proporciona conforto, mas os sofrimentos, as lutas, as transformações e a mudança de vida que vai de dentro para fora, isso você tira de lado. Ninguém quer os ônus, todos buscam os bônus da palavra de Deus. E o que o pastor tem falado é uma coisa muito certa. Se a gente diminui a mensagem, diminui a palavra de Deus, diminui os ensinos de Deus, não nos resta nada. Não podemos igualar a palavra de Deus a qualquer outro discursinho por aí, pronto, fabricado de um livro de autoajuda. A Bíblia nunca foi autoajuda, ela é um manual de salvação. O evangelho por si só, em sua natureza, ele é escandaloso, ele é desafiador,
ele é revolucionário. O evangelho exige a morte, o evangelho exige a renúncia. Parafraseando a senhora White no livro Grande Conflito, se nós estivéssemos vivendo o verdadeiro evangelho, as fogueiras da perseguição já teriam sido reacesas. Contudo, você pode estar se perguntando aí, nós vamos ser descuidosos em relação à nossa abordagem, a maneira como a gente apresenta o evangelho? A gente vai fazer questão de parecer antipático? Sem adaptações? Claro que não. A questão é que Jesus, ele foi muito habilidoso. Jesus, ele variou a sua abordagem. Eu não vou muito longe para dar exemplos. Quando você abre o Evangelho de João, na mesma página, o capítulo 3 e capítulo 4, no 3 ele fala com um professor da lei, e no 4 ele fala com uma mulher que já estava no 5º casamento. Ele apresenta o mesmo Evangelho para ambos. Ele apresenta a necessidade do Espírito para ambos, ele apresenta a si mesmo para ambos. No capítulo 3 ele diz, o Filho do Homem será levantado. No capítulo 4 ele diz, eu sou a água viva. No capítulo 3 ele diz, o Espírito sopra onde quer. No capítulo 4 ele diz, vai haver um momento em que os seus adoradores adorarão o Espírito em verdade. Ele apresenta o mesmo Evangelho no capítulo 3 e 4. No 3 para um homem extremamente inteligente, um doutor da lei. No 4 para uma mulher de caráter duvidoso. Mas ele não compromete a mensagem. Ele muda a abordagem, mas ele não compromete seu conteúdo. E o que a gente vê hoje em dia? Não, parece que a gente tenta moldar a mensagem, como o pastor falou, ao prazer de quem assiste, para satisfazer o ego, amaciar o egoísmo ou as nossas vaidades, mas poucas vezes a gente tem usado a palavra como discernimento, como regra de fé, como orientação divina. Tem muita gente pagando para ouvir coisas bonitas de Deus, mas poucos vão aonde Deus quer falar a verdade que vai mudar as vidas. E a gente vê esse paradoxo, que quando Jesus esteve na terra, o evangelho que ele mostrou, o método de Cristo, era o método que ele estava onde o pecador precisava que ele tivesse, mas o que precisava ser dito era dito. Quando ele falava, tua fé te salvou, houve um processo antes. Que a pessoa reconhecer o seu pecado, pedir que Deus pudesse a curar, aceitar a sua condição, mas entender que precisava haver uma mudança. Hoje em dia a gente vai no local, vai no outro, como se fosse no buffet, no restaurante, em muitos locais que falam de Deus, dizem que tem estrutura de Deus, diz que tem a palavra de Deus, mas você sai de lá mais vazio de que entrou, porque lá não há conexão espiritual. Você pode fazer parte de um clube, de um grupo, você pode estar num grupo de WhatsApp, você pode colocar o seu nome numa fichinha, mas isso não quer dizer intimidade com Deus. O método da palavra não mudou. O que acontece com nós hoje, que estamos usando a abordagem errada, pelos motivos que julgamos ser certos, mas Deus está dizendo que a igreja precisa entender o papel de igreja. Jesus vem nos ensinar o papel do cristianismo. Quem é cristão tem que seguir os métodos de Cristo. Não assim diz meu conhecido, ou alguém que diz que ler a palavra de Deus. Então, uma coisa muito clara que o pastor está enfatizando é a visão cristocêntrica das coisas de Deus. Não podemos trabalhar nas coisas divinas na visão humana, pecaminosa e falha, que é a minha visão de mim mesmo ou do mundo à minha volta. Nós, como igreja, precisamos ser inteligentes. Nós não podemos comprometer o evangelho, mas a gente tem que tomar cuidado para não rebaixar a norma numa tentativa de contextualizar a mensagem. Verdade. Ouça o que vou lhe dizer: contextualizar sem secularizar. Esse é um grande desafio da igreja. Muito. E essa é uma das grandes tentações da igreja. Achar que precisa de alguma forma aliviar a barra para ser relevante, caso contrário ela não será aceita. Mas eu pergunto para vocês, será que um afrouxamento em relação às exigências do evangelho, será que as pessoas que propõem esse tipo de caminho, elas estão realmente refletindo nas implicações disso? Meus irmãos, o mundo está embriagado com o vinho da sensualidade. O mundo está afetado pela superficialidade, pela ostentação. O mundo está entregue aos prazeres e ao divertimento. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje em dia. Por essa razão,
se nós entregarmos o que as pessoas desejam e embalarmos o evangelho a partir do que elas esperam, nós não estaremos entregando um evangelho puro, nós vamos estar entregando um subproduto que trará alívio de consciência sem prover salvação. Você pode para esse ajuntamento de pessoas num final de semana de qualquer coisa, mas não de igreja. Programa de auditório, indústria cinematográfica, show business, nada disso serve de parâmetro para a igreja. Nada disso serve de parâmetro para a igreja. Com uma dose mínima de honestidade, a gente tem que reconhecer que as últimas décadas não têm demonstrado uma melhora no estado moral das pessoas, e nós já estamos há algumas décadas com igrejas em decadência, especialmente aqui nos Estados Unidos, rebaixando o nível do evangelho para tentar atingir as pessoas, os sem igrejas, pegar eles uma igreja ao gosto do cliente. Será que o que ele falou não faz sentido? Ele está falando da perspectiva dele como pastor numa congregação nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, cá entre nós, independente da sua denominação religiosa, nós não temos visto inúmeros escândalos ou comportamentos ou muitas vezes posicionamentos, até mesmo em vários aspectos nos últimos 10 anos, que não condizem com a verdade do povo de Deus? A gente precisa entender que não é porque nós estamos na igreja. A gente precisa ser igreja, tanto dentro da congregação quanto fora. E a gente tem perdido ao longo dos anos nossos valores, nossas origens, o que nos define. Hoje em dia nós estamos vivendo num mundo tão secularizado que para ganhar os que não são da igreja, a gente se descaracteriza de igreja. E começa a ficar no meio da multidão, mas de uma forma que as pessoas não notam a diferença, mas quando olham para nós, nos olham da mesma forma no meio da multidão. Daí a desculpa é que eu vou me fazer de uma pessoa não cristã para ganhar no cristão, mas tem uma linha tênue entre você estar no ambiente que a pessoa está e você se contaminar com o ambiente. Jesus sempre andou e esteve com os pecadores. Onde havia um pecador, uma pessoa frágil, uma pessoa em alguma dificuldade, vulnerável, Jesus estava ali como um amparo. Mas Jesus moldava o ambiente, não era moldado por ele. E essa é a regra do cristianismo. Quando nós estamos no ambiente em nome de Deus, a gente faz com que as circunstâncias sendo usadas por Deus como um instrumento mudem a forma do prazer, melhor dizendo, na forma do desejo de Deus. Mas nós temos sido muitas vezes nos contaminados. Eu falo isso enquanto povo, enquanto igreja de Deus. E é um alerta para minha igreja, é um alerta para sua igreja, é um alerta para a nossa sociedade como um todo. Que povo, que igreja, que nação, que servos o Senhor vai vir buscar, num tempo onde a gente tem abandonado facilmente nossos princípios para ouvir vozes mansas que falam coisas bonitas ao meu ouvido, mas não alimentam a minha alma. São lobos em peles de cordeiro. Será que essa é o padrão de igreja de Deus? Será que Deus não quer que nós nos voltemos para a Escritura, para a palavra dele, por assim diz o Senhor? O meu povo tem carecido porque lhes falta conhecimento. Conhecimento é estudar, é se dedicar, é se aprofundar. Nós estamos numa era tão rápida, digital, onde tudo tem que ser instantâneo, em segundos, que a gente se acomodou e deixa outras pessoas cuidarem da nossa salvação, da nossa vida espiritual e da nossa parte de consagração. A gente precisa se voltar para o Senhor e entender que o que eu preciso fazer pela minha salvação, ninguém pode fazer. Preste atenção nesse final que o pastor vai falar agora, que é sensacional. Os últimos anos têm demonstrado que as igrejas não têm produzido cidadãos do reino de Deus. Verdade. Não podemos afirmar que verdadeiros cidadãos do reino têm sido gerados quando a gente adota esse tipo de estética mais despojada. Ouça, a igreja é uma instituição distinta de qualquer outra. As adaptações têm sido tão ousadas que uma das tendências atuais é fazer com que a igreja não pareça uma igreja. Vocês ouviram o que eu disse? Nessa onda de adaptar a igreja e o evangelho ao gosto do cliente, uma das coisas que estão sendo feitas por aí é apresentar uma igreja que não pareça uma igreja. Ela não pode se parecer com uma igreja.
Eu não sei se estão tentando dizer que as pessoas são tolas, que elas não conseguem raciocinar direito. A tendência atual é vender uma igreja como uma espécie de ONG, um clubão de final de semana, um lugar de encontro com amigos, um espaço onde você pode ser quem você quiser, que ninguém o julgue, que ninguém o repreenda, que ninguém o perturbe. Um galpão com teto pintado de preto, um salão escurinho, preservando a sua privacidade, um nome bonito, uma logo moderna lá na fachada, sem vínculos denominacionais. Por melhores que sejam essas intenções, isso é uma cilada. Muito. Uma Você não cilada. pode ter vergonha da igreja, pelo simples fato da igreja ser a menina dos olhos de Deus. Você não pode ter vergonha da igreja, pelo simples fato da igreja ser o corpo de Cristo na terra. Diz pra mim, faz ou não sentido o que o pastor falou? Será que não tá na hora da gente rever alguns conceitos espirituais? No lugar que tem que ter a palavra, tem que ter conversão, adoração, oração sincera, derramamento do Espírito Santo, mas principalmente comunhão do Espírito. A igreja precisa voltar às suas origens, assim como do tempo do Pentecostes. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas segundo o Espírito lhe havia concedido a falar. E a partir do capítulo 3 a gente vê uma grande conversão, massas de pessoas sendo convertidas. Por quê? Porque ali foi uma preparação da igreja para receber o Espírito Santo, para receber o Pentecostes. E esses eram os sinais de uma igreja preparada para cumprir a missão. O que o pastor falou nesse primeiro vídeo mostra uma igreja despreparada, dispersa, uma igreja relaxada, uma igreja de pessoas que estão abastecidas do ego, da vaidade ou de ouvir coisas bonitas aos ouvidos, mas que não tem feito conversões de almas. Será que a gente não tem trocado o lugar santo e convertido em profano? Será que a gente tem levado nossa família para clubes no final de semana? Ou temos levado a casa de adoração ao Senhor? Eu acho que esse vídeo é muito importante, porque nos mostra uma realidade que a gente não quer ver, mas a gente precisa entender que o Senhor está sacudindo o povo dele, em detrimento da igreja que você frequenta, a sua denominação. O Senhor tem os seus fiéis em todos os lugares, mas Ele precisa nos despertar aonde nós estamos para entender o chamado do Senhor, para ouvir a voz do pastor e, se precisar, sai dela, povo meu. Presta atenção agora no que o pastor Arilton tem a dizer para você. Só um instante. O que vamos colocar no quarto mandamento? Eu perguntei para o pastor, não entendi sua pergunta. O que vamos colocar no quarto mandamento é o que está escrito na Bíblia no quarto mandamento. O que é que diz a sua Bíblia? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É isso que a gente tem que colocar. E ele disse assim, não, se nós colocarmos lembra-te do dia de sábado para o santificar, isso vai ser um marketing para a igreja adventista. Eu disse, pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? E aí começou a discussão. Um outro se levantou e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, lembra-te do dia do Senhor para o santificar, porque para vocês é o sábado, para nós é o domingo, então vamos colocar, lembra-te do dia do Senhor. Eu disse, não senhor, não está escrito isso na Bíblia, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz lembra-te do dia de sábado. E a confusão aumentou. E aí, para evitar que os pastores saíssem no tapa, o vereador cancelou o projeto. Mas quando cancelaram a ideia, eu aproveitei e dei a minha tréplica. Pode cancelar, mas contar mentira, nós pastores, não podemos. O que está escrito na lei? Você quer mudar o que Deus escreveu? Você é mais sábio do que Deus? Ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você, você que está me assistindo. Tem gente por aí querendo ser mais sábio do que Deus,
Verdade. Tem gente por aí querendo assumir o lugar de Deus. E é por isso que eles estão apregoando um outro dia que não é o sábado. Agora, se você quiser ser fiel à palavra de Deus, o dia a ser santificado é o sábado. E é por isso que no Apocalipse 12:17, a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus. E quando você vai para Tiago, capítulo 2, verso 10, lá a gente aprende que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou você observa os 10, ou nada feito. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Então eu e você temos que entender que a lei de Deus está hoje sofrendo um forte ataque. E eu e você somos responsáveis em exaltar a lei de Deus. Não como um caminho para a salvação, porque não é esta a mensagem da igreja adventista. Nós somos salvos pela graça mediante... Precisa falar mais alguma coisa? A ênfase desses 2 vídeos era para mostrar para nós, irmãos, enquanto igreja, que a gente tem que entender o tempo que estamos vivendo, o chamado que Deus tem feito, para a gente despertar, para a gente tirar as escamas dos nossos olhos e prestar atenção à nossa volta. Se o local que você está adorando a Deus, se o local que você frequenta, se você tem visto inúmeras coisas você acha errado, Deus tem tocado no seu coração para você entender que a igreja tem que ser igreja. Se você ver qualquer coisa fora do normal, que não adore a Deus, que não exalte a Deus, que não signifique Deus, que não represente Deus, que não molde o seu caráter, a vontade do assim diz o Senhor, e que não leve você para a Bíblia, os mandamentos, para a vontade de Deus e para o plano de salvação, saia dela. A gente tem se escandalizado muito, a gente tem se acomodado, tem cruzado os braços, tem dito, eu não vou me mexer daqui, aqui é confortável. Por quê? Porque é isso que o inimigo tem feito conosco. Ele tem nos acomodado, nos empanturrado de alacartes da palavra de Deus, onde a gente se alimenta de dia e de noite só do que a gente gosta. E então estamos ficando literalmente cheios, estufados espiritualmente de coisas que nos deixam vazios, porque só amaciam o meu ego. O que o Senhor está dizendo é que o verdadeiro cristão, ele busca na palavra de Deus crescimento espiritual, ele se detém nela de dia e de noite, ele ouve as verdades que salvam o coração, uma verdade que fala do pecado, fala da graça, fala da misericórdia, fala que eu sem Deus não sou nada. Nós temos vivido num mundo em que o inimigo tem mascarado a verdade com mentira, que o inimigo tem usado inúmeros locais, milhares de pessoas que falam sobre sentimentos, sobre dores, sobre carinhos, sobre você se sentir numa paz de espírito, mas tem negligenciado falar sobre a salvação das almas, a salvação do coração, a graça redentora que Jesus vai voltar e que eu e você precisamos guardar a palavra, estudar nela dia e noite e entender que Deus tem mandamentos, Deus tem o assim diz o Senhor, e que Deus nos deu a sua palavra como fonte de iluminação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas do momento que nós sabemos a verdade e negligenciarmos, seremos totalmente julgados pela luz que tivemos. Será que nesse vídeo, será que nessa mensagem não nos deu 2 alertas importantes? O primeiro é da visão que nós precisamos ter do que é igreja e do que não é igreja. E a segunda visão é do que a igreja verdadeira precisa ter ou praticar, que é seguir fielmente os mandamentos, os preceitos, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, sem tirar e não acrescentar nada. Porque se ela se orientar pela palavra, não tem como errar. Porque Jesus mesmo nos disse, eu não vim para abolir, para tirar ou remover, mas eu vim para cumprir fielmente a palavra toda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem possa ter tocado seu coração e que você possa entender o chamado que Deus tem feito para que o povo dele desperte e entenda que dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Que o Senhor te abençoe e até um próximo vídeo.